O Lucas aceitou Jesus recentemente na MBU, tá bom? A Brena, que levou o Lucas e hoje estão namorando e em breve vão se casar, amém? Eles não sabiam disso. Jesus trata, não é não? Eles vão dar um testemunho, o Lucas vai dar um testemunho de como era a vida dele antes, em que momento ele aceitou Jesus, como é a vida dele agora, tá bom? E o que ele acha da missão, para que vocês possam ver o que Deus faz na vida das pessoas. E a Brenda aqui junto com ele, a namorada dele, pode também, se quiser falar alguma coisa, vocês têm exatamente 2 minutos, né, irmão? 2 minutos, tá bom? Lembre-se que lá tem banco, viu? Amém? Paz, igreja. Boa noite, né? Eu me chamo Lucas, tenho 27 anos, moro na comunidade de Paraisópolis há mais ou menos uns 10 anos, né? E eu conheci a missão há mais ou menos uns 7 meses atrás. Lá eu tive a honra de conhecer pessoas maravilhosas que hoje eu agradeço muito a Deus por ter colocado elas na minha vida, né? Eles me acolheram, me recepcionaram muito bem, e um receio que eu tinha de quando eu chegasse lá era de que eu fosse muito julgado, né? Porque eu tinha uma ideia muito errada, uma visão muito errada em relação à igreja de crente, né? E eu conheci esse cara, que é um cara maravilhoso, que hoje eu admiro muito, que é o pastor Ricardo, e tenho ele como uma verdadeira referência a ser seguida. Você é o cara, pastor? Eu amo sua vida, irmão. A minha vida, antes da missão aparecer na minha vida, ela nunca teve muitos altos e baixos, porque eu sempre fui um cara quieto, reservado, eu tinha uma vida simples, pacata, né? Eu sempre soube o que era certo, o que era errado, eu nunca me envolvi com coisa errada. Aprendi isso à moda antiga, né? Que a minha mãe me batia pra caramba na infância. E apesar de ser uma vida simples, era uma realidade bem longe de Deus. Porque eu simplesmente não tinha fé. Eu não acreditava. E eu tenho certeza que Deus fez questão de colocar, mais precisamente, essa pessoa na minha vida, que me fez abrir os olhos e enxergar e buscar, de fato, o seu reino. Porque, olha, foi luta, viu? Quando a gente se conheceu, eu discordava dela a todo momento. Quando ela vinha falar de Deus para mim, eu sempre rebatia. Eu falava um monte de bobagem. E hoje eu reconheço que o meu maior pecado naquela época era a minha própria boca. Porque eu falava muita bobagem em relação à igreja, cara. Muita bobagem mesmo. Quem chegasse perto de mim para falar de Deus, eu discordava, eu criticava. Eu olhava para aquelas pessoas e via ali um hipócrita. Porque eram pessoas que, na minha visão, só viviam fazendo coisas erradas e vinham falar de Deus para mim, querendo ser santo. E aquilo eu não curtia, né? Todas as pessoas da minha família, elas foram batizadas ainda na infância na Igreja Católica, menos eu. E até hoje as pessoas me julgam por isso. Eu não entendo por quê, né? Porque não é culpa minha, né? E hoje eu também não queria. E um ano atrás, eu olho assim para o meu eu do passado e eu agradeço demais, cara, por ter conhecido a missão, porque teve uma vez que eu postei uma frase no Facebook que dizia assim: da mesma forma que um adulto crente fica triste ao ver um jovem desvirtuado, eu, adulto desvirtuado, fico triste ao ver um jovem crente. A frase dizia assim. E recentemente o Facebook recordou essa frase para mim. E eu já estava na MBU. E quando eu vi aquilo, eu olhei para mim mesmo, cara, eu realmente precisava de ajuda. Eu realmente preciso de Deus na minha vida. E foi ali que eu tenho certeza, hoje, olhando com a visão que eu tenho hoje, que eu tenho certeza que Deus fez questão de colocar essa menina na minha vida para poder buscar o caminho dele. Porque no processo que a gente começou a se conhecer, que a gente começou a se envolver, a gente se afastou.
justamente por esse conflito, por ela ser convertida e eu ser do mundo. Mas foi justamente nesse afastamento que eu acordei. Porque antes de conhecer ela, eu já tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia explicar o que era, e eu buscava alívio nas coisas do mundo. Que era o quê? Cerveja, churrasco, mas aquilo não preenchia meu vazio. E foi ali que eu acordei. E onde eu conversei com ela, ela resistiu um pouquinho porque ela achou que eu estava mentindo, né, que eu estava blefando, que eu só queria reatar com ela. Mas de fato eu queria conhecer a igreja e foi aí que eu comecei. Eu venci o bloqueio, eu venci a ignorância, eu venci a tolice e comecei a frequentar a MBU. E olha, quando eu comecei a frequentar o culto, foi cada tapa na cara, mano. Cada tapa na cara, porque a palavra, tudo que o pastor falava lá, vinha direto para mim. E é como se ele já me conhecesse, ele nunca tinha me visto na vida, cara. E quando eu comecei a manter uma constância nos cultos, eu me lembro que as pessoas falavam lá dentro sobre a presença de Deus, que sentiam a presença de Deus, só que aquilo era uma novidade para mim, porque eu ainda não tinha sentido essa tal presença de Deus. E foi aí que eu comuniquei com a Brena, e ela falou assim, olha, começa a orar. E eu comecei a orar de fato, pedindo para Deus me mostrar a sua presença. E eu voltava para o culto, e nada. Foi aí onde eu desanimei. Eu parei de orar, parei de frequentar. Eu passei umas 8 semanas bem longe da igreja. Mas eu tenho certeza que o pastor, a Brena e todas as pessoas de lá de dentro não pararam de orar por mim, porque eles queriam me ver lá. E ressurgiu dentro de mim um ânimo e eu voltei. E a partir do momento que eu voltei, eu comecei a me emocionar de fato. E eis que chegou o dia que realmente eu senti a presença de Deus. Eu me emocionei, eu me lembro que eu cheguei em casa, eu chorei pra caramba. E olha que eu sou chato pra chorar, eu tenho uma vergonha enorme de chorar em público. E foi ali que eu me reconheci como pecador, aceitei Jesus na minha vida. E hoje eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador. Estou tremendo porque eu sou tímido. Que bênção, né, gente? Reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador é para nós. Amém? Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu quero trazer para vocês, da parte de Deus, uma breve reflexão. Lucas capítulo 5, dos versos 1 a 11, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Um texto muito conhecido. E é um texto que cada vez que eu medito nesses versos, Deus fala de forma grandiosa comigo, de formas bem diferentes. E eu lendo essa semana, meditando nessa passagem, falei, Senhor, é tudo aquilo que nós estamos vivendo e ainda não percebemos, pastor. E o tema dessa mensagem nessa noite é nos detalhes que a igreja avança. É nos detalhes que a igreja avança. Repitam comigo, é nos detalhes que a igreja avança. Um dia me perguntaram, irmãos, como é que eu conseguia, eu não, Deus, lógico, né? Estar dentro de uma comunidade, andar por esta comunidade, estar tanto tempo ali naquela comunidade. Só para vocês entenderem um pouco, eu estou há 12 anos na Missão Batista Underground, há 22 anos dentro da comunidade de Paraisópolis. A minha esposa está há 35 anos ali dentro. Então, eu cheguei ali há 22 anos atrás. Em 2011 para 2012, eu me converti, entreguei minha vida para Jesus. Eu estava perdendo a minha família, tinha problema sério com bebidas. E o meu sogro, ele acompanhou muito disso. Então, eu estava ali perdendo a minha família porque a minha esposa dizia para mim que não queria mais essa vida. E a bebida estava me prejudicando e prejudicando a minha família. E o meu filho, Kaique, que hoje está casado com 9 anos, ele chegou no meio de nós e disse, ei, qual é o dia que vocês vão parar de brigar? É o dia que vocês vão parar de beber.
E eu me recordo que naquele dia eu estava perdendo a minha família. E a Missão Batista Underground ainda não existia dentro da comunidade de Paraisópolis em 2011. Foi através de uma Operação Jesus Transforma que eles chegaram no final de 2011. E para você ver como Deus faz as coisas. As pessoas que ali estavam tinham um conhecimento e uma ligação com os meus sobrinhos e com a minha irmã. E a minha irmã disse, poxa, vocês vão bem para a comunidade onde o meu irmão mora. E os meus filhos ligaram para o pastor Leandro Possan na época, que foi o pastor que me batizou e batizou a minha esposa, e falaram assim, se aproxime do meu pai, porque o meu pai precisa de Jesus. E o que eu falava? Eu falava, eu não quero saber de Deus, não quero saber de nada, eu quero saber da minha vida, não quero saber de religião, não quero saber de nada. Mas pode falar para eles virem aqui que eu vou recebê-los, com muito carinho, com muito amor. E combinamos numa quarta-feira deles irem lá para casa, eles iam dormir quarta, quinta, sexta. Sexta-feira iam providenciar tudo, arrumar tudo, e no sábado começaria a Operação Jesus Transforma, e ia ser sábado, domingo e a semana inteira. E eles não apareceram na quarta, não apareceram na quinta e não apareceram na sexta. E eu falei para minha irmã, falei, olha, é por isso que eu não gosto de crente. Porque deu a palavra e não apareceu. E eu preparei tudo. Eu falei assim, você pode vir para cá, fica na minha casa e eu vou te levar em todos os espaços aqui da comunidade onde eu conheço. E eu lembro que naquela época, o campo de futebol, onde eu jogava bola, era de terra, ainda não era gramado. Hoje está gramado, tem uma estrutura, tudo lá. E quando foi no sábado de manhã, eu peguei a minha irmã, fui levar até o ponto que era a ETEC, onde eles estavam se reunindo. E lá eu estou descendo a rua de carro com a minha irmã, ia deixar ela na ETEC. Quem estava subindo? O pastor. Com um monte de coisa na mão. Ele era rapper, gente. Ele é ainda rapper, né? Gosta de rap, hip hop. E ele subiu de bermudão, bonezão, jaquetão. E eu falei para minha irmã falou assim, olha ali o pastor. Eu falei assim, aquilo ali é pastor? Eu falei, se aquele é pastor, eu também sou. Eu falei, primeiro que eu não gosto de rap. Segundo, não é possível que uma pessoa seja pastor dessa forma. E eu lembro que eu estava descendo com o carro e ele veio na direção, mas suando, gente, mas suando, porque ele estava subindo. Eu encostei o carro do lado dele, baixei o vidro, olhei para ele assim. Você quer uma carona? Porque eu vi o sofrimento que ele estava com aquelas coisas na mão. Coloquei todas as coisas dentro do carro, só para resumir, gente. Levei eles até a ETEC e quando eles estavam entrando, ele falou assim, eu posso te dar um café? Ah, e me comprou, irmã. Porque aquela garrafa de café lá atrás, pastor, eu já estou pedindo minha carta de transferência para cá, porque o café é gostoso, viu? Quer me comprar, me dê café. Esses dias eu achei a igreja do café. Falei, vou me transferir para lá. E é sério, existe a igreja do café, gente, é sério mesmo. E eu lembro que esse pastor me convidou para tomar um café e eu entrei e ele me serviu. Ninguém me serviu. A partir daquele momento eu senti, depois pensando, eu senti Deus já me discipulando através da vida dele. Porque eu falei assim, um pastor que serve alguém que ele nunca viu, que está com raiva dele, porque eu estou com raiva, gente. E eu falei para ele na época, me trazer um café, me trazer um pão com manteiga e sentar comigo e conversar comigo, eu falei, poxa vida, existem pessoas boas nesse mundo. E ali comecei uma amizade com ele. E no início de 2012, ele pediu um estudo no meu lar, eu disse, pode fazer, mas minha vida vai continuar da mesma forma. Mas ele começou a participar da minha vida, ele começou a saber da minha vida e das dificuldades que eu tinha dentro do meu lar. E ele disse, existe solução para você e para sua família. E na sala da minha casa, eu entreguei minha vida para Jesus. Na casa que eu moro hoje. Ele estava na minha frente, ele disse, sério mesmo? Eu falei, pô, se o pastor está duvidando, gente, misericórdia, hein? Eu falei, sério, eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu acabei de conversar com ele e disse, se você pode mudar a vida dessas pessoas, eu quero a minha família de volta. E ele me deu a minha família de volta. Estou casado com a minha esposa há 22 anos, os meus filhos estão na igreja, estão firmes com Deus. Em nome de Jesus, vou batizar Lício e Davi, pequenininhos, 9 anos de idade, já se decidiram, mas ainda estamos trabalhando a vida deles. E eu entreguei minha vida para Jesus e nunca mais voltei atrás. Há 12 anos a minha vida é de Jesus. E eu entrei no seminário, pastor, sabe para quê? Para dar aula de EBD. Porque eu gosto de dar aula. Falei assim, eu gosto dos professores não na aula de EBD. Entrei para o seminário e Deus mudou totalmente a minha história. Ele falou assim, eu quero você para outra coisa. Falei, para quê? Para servir um café com pão com manteiga.
E é isso que eu faço na minha igreja. Eu sirvo aquela galera com café e com pão com manteiga. Eu faço a mesma coisa por eles, o que Jesus um dia fez por mim. Amém? 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 Breve testemunho. Vai contando o tempo aí, irmão. Pode me avisar, é sério mesmo. Um dia me perguntaram, então, como é que a gente precisa fazer para uma igreja avançar e crescer. Você sabe como é que faz para uma igreja avançar e para uma igreja crescer? Porque nós passamos dificuldades lá também. Não é fácil. Uma igreja dentro de uma comunidade, ela tem os seus altos e baixos. Como é que faz para uma igreja crescer, para uma igreja avançar? Pois essas pessoas me perguntaram e diziam que o mundo estava avançando e a igreja estava estagnada. Eu falei, sério? Por que isso? O mundo estava mudando, eles diziam, o maligno estava construindo estratégias e novas estratégias para barrar as pessoas para irem à igreja, para irem até Jesus, né? E a igreja estava estagnada, estava assim, muito mirradinha, parada e não estava fazendo nada. E não estavam se achegando a Deus, essas pessoas, porque a igreja estava parada. E as pessoas que estavam dentro da igreja estavam começando a sair, porque as igrejas não estavam fazendo nada. Aí você pensa, dentro de uma comunidade, de um contexto muito diferente, onde você passa na frente, onde passam na frente da igreja, tirando para cima, em cima de uma moto, e você está orando dentro da igreja para que ninguém seja atingido. E ao ponto de dizer, se acontecer alguma coisa, eu, Senhor, me proteja, mas eu vou ficar à frente, porque o Senhor me levantou para estar aqui. Como é que faz para trazer aqueles jovens para dentro da igreja? Como é que leva esses jovens para perto de Jesus? Uma palavra que eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu batizei e foi muito obrigado, porque, pastor, você nunca desistiu de mim. E eu só fiz aquilo que Deus pediu para fazer. Ir atrás, conversar, orar, e dizer, sim, é possível que você tenha mudança de vida. E uma pessoa me questionou, como é que faz para a igreja avançar e para a igreja crescer dentro de uma comunidade ou em qualquer outra comunidade? Como responder essas questões, meus irmãos? Como dar resposta a isso? Porque você pode perceber que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. O mundo está conseguindo construir estratégias que você fala, como é que eu combato isso? O que a igreja deve fazer para combater o mal que o mundo está construindo para tirar das igrejas os jovens, adolescentes, os adultos e as crianças? E como é que eu faço para trazer aqueles que estão lá fora, que não conhecem ainda Jesus, para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo? E eu comecei a pensar, falei, poxa, é uma pergunta que a gente precisa analisar com mais calma. A gente precisa ver e entender que o mundo está trabalhando nos detalhes. Não está escancarado assim no jornal, ou eu estou usando essa estratégia para tirar o povo de Deus de dentro da igreja, ou impedir que as pessoas vão para dentro da igreja. Não, ele trabalha nos detalhes. Quando você menos imagina, já tem um probleminha dentro do seu lar. Quando você menos espera, já tem um problema dentro do seu trabalho. Quando você menos espera, já aconteceu alguma coisa dentro da própria igreja. E aí começa o quê? A desanimar. E o inimigo está usando estratégias, meus irmãos, para acabar com o povo de Deus. Mas ele não vai conseguir em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é um derrotado. Nós somos os filhos de Deus, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu falo lá para os jovens, pastor, que, desculpa a minha linguagem, tá bom? A minha linguagem, eu uso a minha linguagem dentro da igreja, e é uma linguagem ainda bem arcaica, tá? Porque a minha idade, eu sou 52 anos. Eu falo assim, eu não dou conversa para o diabo. Eu não dou boi para o diabo. Se eu percebo que uma coisa não tem nada a ver com a igreja, eu falo, pode parar. Pode parar. E eu falo isso de púlpito, a Brena e o Lucas sabem disso. Eu falo, gente, isso não é de Deus, isso precisa parar. Porque são estratégias que o inimigo usa para tirar a nossa paz, para tirar a nossa comunhão. E como nós vamos avançar sem paz e sem comunhão? O inimigo usa estratégias que, quando a gente menos percebe, o caos já está instaurado. Estou falando alguma mentira, meus irmãos? O mundo está assim. Quando você percebe, você, meu Deus, o mundo é do maligno mesmo. O cara fica pensando a todo momento, ele fica ao redor ali, parece que ele fica dentro do escritório, só, não, o que eu vou fazer hoje?
O que eu vou fazer para tirar alguém de dentro da igreja? O que eu vou fazer para tirar alguém dentro do povo de Deus? Ou o que eu vou fazer para impedir que as pessoas vão até Deus? E ele está conseguindo diversas estratégias. Diversas. Por um tempo eu fiquei pensando e a minha resposta foi: é nos detalhes que o mundo avança. Pois a igreja se deixou valer de coisas grandes e deixou os detalhes de lado. A igreja muitas vezes deixou as coisas grandes tomar conta e deixou os detalhes de lado. Por isso que muitas pessoas olham para a igreja hoje e falam: poxa, está lá ou está aqui, está no mesmo. Não estou falando dessa igreja nem da Missão Batista Underground. Eu estou falando que você pode ver aí no mundo afora. Você vê durante a pandemia quantas pessoas foram embora e quantas pessoas não voltaram. Sim ou não? Sim. Como é que faz para trazer essas pessoas de volta? Como é que faz para trazer esse povo de volta? Além do mais, como é que faz para trazer aqueles que não conhecem Jesus para perto? O mundo trabalha nos detalhes e a igreja muitas vezes deixou de trabalhar nos detalhes. Vamos ler o texto, tá bom? Eu estou aqui com a minha Bíblia aqui, que é Almeida século 21, letra grande porque eu estou idoso, tá bom? Vamos ler aí, ó. Vamos ler o verso 1 e 2, tá bom? E aí essa pessoa me perguntou: mas quais detalhes? Eu disse: no início de tudo, Jesus nos ensinou ricos detalhes, que ao longo do tempo se perderam no meio de nós. E citei a esta pessoa esse texto que nós vamos ler agora. Verso 1, de Lucas capítulo 5. Certa vez, às margens do largo de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos. Tá bom? 2 barcos. À praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam levando as redes. Ou seja, 2 barcos. Pescadores. Nós podemos dizer que nós somos 2 barcos com diversos pescadores dentro? A gente pode dizer que a igreja é diversos barcos com grandes pescadores dentro? Sim ou não? Podemos. Tem a igreja aqui, a PIB de Parelheiros, pastor. Tem lá o Paraisópolis. Cada um dentro do seu contexto. Cada um pregando o evangelho. Nós somos 2 barcos. Fazendo o mesmo trabalho. Que é pescar pessoas para o reino. Quando a gente entender isso, que uma igreja não anda sozinha, por mais que a gente tenha as nossas doutrinas e tudo mais, a independência, aquela coisa toda, quando nós entendermos que a MBU e a PIB Parelheiros são a mesma coisa, 2 barcos no mesmo propósito, são detalhes que às vezes nós não percebemos. E deixamos de lado. O pastor me perguntou: quando que eu vou pregar lá? Falei: pastor, não ligue para mim, porque eu não tenho agenda. É só me ligar e falar: estou indo pregar aí domingo. Porque eu já sei a história, eu já conheço. E nós somos mutuamente pastores de barcos diferentes, mas no mesmo propósito. Quando a igreja se unir, de fato, e proclamar que a solução é Jesus Cristo, há estratégia melhor que essa? Mas o que nós estamos perdendo? O detalhe. Ah, mas o Paraisópolis é longe. Realmente, irmãos, é longe. Parelheiros é longe. Quem vai para Santo Amaro todo dia aqui de manhã? É difícil, não é? É trânsito, não é? Eu uso uma estratégia. Quando eu venho para casa do meu sogro, eu venho meia-noite. Sabe por quê? Porque o diabo trabalha na minha vida no trânsito. Porque eu fiquei: meu Deus, meu Senhor, que trânsito é esse? Vai logo. O que eu fiz? Venho meia-noite, venho em paz, irmão. Tranquilo. Né? Essas estratégias que estão faltando no povo de Deus é achar o melhor momento para pregar o evangelho e os 2 barcos juntos, amém, igreja? Amém. Nós precisamos estar unidos, porque o mundo está se unindo,
O mundo está se unindo para tirar as pessoas de dentro da igreja e para barrar as pessoas de virem à igreja. E nós estamos nos unindo para ir lá para fora e dizer: mundo, você é do maligno, não tem nada a ver com a gente. Nós queremos pregar Jesus Cristo crucificado, que ressurgiu dos mortos. E nós vamos fazer isso juntos. Ah, mas não dá para se envolver todo domingo junto. Não tem problema. O pastor vai pregar domingo lá, vai pregar no sábado, a gente inventa o culto de jovens, a gente faz qualquer coisa. Vai andar na comunidade, vai andar por aqui em Parelheiros. Não tem problema. Está precisando de gente para lavar a igreja, gente? Pode me chamar. Pode me chamar, estou falando sério. Eu não fui chamado só para pregar de púlpito, eu fui chamado para servir ao Senhor. Quando a gente entender que é nos detalhes, a igreja de Jesus vai avançar. Vai avançar. E muitas pessoas serão alcançadas. Em nome de Jesus. Então, 2 barcos, uma só visão. 2 barcos, uma só igreja. 2 barcos, um só Jesus. Amém? Primeiro ponto. Versos 3 e 4. Entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava multidões. Quando acabou de falar a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Primeira coisa que eu ensinei para vocês aqui, que a palavra de Deus ensina. A igreja de Jesus, mesmo em meio às dificuldades que o mundo nos impõe, deve estar unida e sempre se preparando e disponível para o que está por vir da parte de Deus para a vida da igreja. 2 barcos, uma só igreja. 2 barcos, um só Jesus. 2 barcos, um só evangelho. Amém? Segunda coisa, Jesus não te chama apenas para pescar. Ele participa da pescaria com você. Olha só o detalhezinho, deu para entender? Jesus entra no barco e chama Simão e fala: lança as redes. Em algum momento o texto fala que Jesus saiu do barco? Então, igreja, Jesus está com a gente até a consumação do século, gente. Ele está no barco a todo momento. Ele vai falar para a gente: lança a rede. E às vezes a gente fica com dúvida, né? Será que eu falo do amor de Jesus para alguém? Jesus, vai lá, fala. Vai lá, lança a rede. Eu estou aqui com você, pode ir lá. E você faz isso na autoridade em nome de quem? No meu? Misericórdia, irmão. Eu sou o Ricardo, pecador. Mas no nome de Jesus. Porque ele está ali, está junto com você. Está sempre com você. O outro detalhe que nós estamos deixando de lado é que Jesus não te chama apenas para pescar. Ele participa junto com você da pescaria. Ele está sempre contigo, ele está sempre com a igreja. Ele nunca te abandonou e nunca vai me abandonar. Amém, igreja? Amém. Então pode ir, pode avançar, sem medo algum, sem receio nenhum. Amém? Amém. Versos 5 a 7. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda. Às vezes dá um cansaço, não dá não? E nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco. Olha só, igreja com igreja dá. É muito, a palavra de Deus é maravilhosa. É como se o pastor Dilson ligasse: pastor Ricardo, estou precisando de ajuda. Por quê? Pescamos muito aqui, estamos precisando de gente para cuidar. Estou indo, pastor. Pastor Dilson, sei lá, 50 pessoas se converteram aqui e eu preciso dar um curso de batismo e eu sozinho não consigo. E o pastor disse: estou contigo. Eu não posso ir, mas vou mandar 2 obreiros aí para ajudar você. Olha só que tremendo, gente. Para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Mesmo não tendo certeza do que vai acontecer, precisamos confiar em Jesus. Ele está te chamando para participar dos milagres dele. Ele chama a igreja de Jesus para participar dos milagres dele. Às vezes acontecem situações milagrosas aqui, às vezes acontece lá. Nós precisamos participar todos juntos disso. E dizer: meu Deus, e Parelheiros está acontecendo uma coisa muito louca. O pessoal está avançando e os resultados estão vindo. E as pessoas vão perguntar: mas qual a estratégia que eles estão usando? Aí eu vou falar para eles assim: vai lá e vê.
Ei, e os próprios discípulos disseram, Jesus chegou, vai lá olhar ele. E fiquem tranquilos, porque eu passo sempre por aqui, viu? Só acenar a mão que eu entro. Eu quero participar, a MBU quer participar, e eu creio que essa igreja também quer participar das coisas do reino, dos milagres da parte de Deus, porque isso fortalece, porque isso traz união, traz unidade. E o inimigo, ele usa dessas pequenas estratégias que nós estamos nos esquecendo. Nós somos um só povo, de um só Deus. Nós somos dois barcos, mas com o mesmo propósito. Mesmo não tendo certeza do que vai acontecer, precisamos confiar em Jesus. Ele está te chamando para participar dos milagres dele. Versos 8 e 9. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam. Meus irmãos, já entendemos algumas coisas aqui. Que somos dois barcos, duas igrejas diferentes, no mesmo propósito. Que Jesus nos chama para pescar e participa da pescaria. Mesmo você não tendo certeza às vezes, Ele quer que você participe dos milagres deles. Amém, igreja? Amém. E aqui está dizendo que para grandes obras, nós precisamos de grandes arrependimentos. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Nós não nos arrependemos daquilo que está indo contra a ética e a moral do Senhor. Sabe o que a gente faz lá? A gente leva primeiro as pessoas ao arrependimento. Dizer, ei, você pode ser usado por Deus, você pode ser usada por Deus. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se arrepender dos seus pecados. E reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entregando a sua vida a Ele. E a gente usa estratégias. Ontem mesmo à noite, nós tivemos o culto de jovem. E teve um samba gospel lá. Você fala, samba dentro da igreja? Eu cantei por 15 anos na noite samba. Então eu tenho propriedade para falar alguma coisa. E o rapaz foi lá e pessoas realmente entenderam quem é Jesus. Sabe por quê? A primeira palavra que ele deu foi, eu não vim aqui fazer show. Eu vim aqui pregar as boas novas. Quando eu olhei aquele monte de jovem, todo mundo se rendendo aos pés do Senhor, eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque nós entendemos que este detalhe faz a diferença no contexto no qual nós estamos. Aí vocês vão perguntar, pastor Ricardo pregou? Não. O pastor Ricardo orou ali? Não. O pastor Ricardo organizou alguma coisa? Não. Foram os jovens que fizeram. A única coisa que eu fiz lá foi servir o café com pão com manteiga. E aí jovens sabe como é que é. Os jovens que estão aqui sabem, né? Chega no final tem o quê? A bagunça, né, pastor? Precisa limpar a igreja. Precisa limpar a igreja. Né? E lá a gente tem um acordo. Qualquer um que faz uma atividade no final, precisa limpar a igreja. Mas foi tanta bênção, tanta gente falando, tanta gente comprando ali na cantina e tudo mais. Eu falei para o líder de jovens, assim, fique tranquilo. A igreja amanhã vai estar limpa. Vá para sua casa, vai descansar, porque aquilo que Deus queria que você fizesse, você já fez através da sua vida e da vida da sua esposa. Eu e minha esposa chegamos 1h30 da tarde, 1h45 da tarde, hoje na igreja. Nós que nós fizemos? Nós limpamos a igreja. Ficou, ó, um brinco. A minha esposa, você deveria fazer isso todo dia em casa, né? Arrumei um problema, irmão. Mas Jesus abençoou a vida daqueles jovens. Mandei a foto para ele e falei assim, ó, tá aqui, ó, compromisso acordado e feito, a igreja limpa. Isso é servir o pão com manteiga e o café com leite. Amém? Amém. Olha lá, para grandes obras precisamos de grandes arrependimento. Davi, um homem que se arrependeu de grande pecado, e em Salmo 51, verso 13, ele fala assim, Senhor, se você não tirar a alegria da salvação de mim, eu vou pregar o seu evangelho para as pessoas que ainda não te conhecem. Ele entendeu que através de um arrependimento genuíno, grandes obras vão acontecer através da vida dele. E nós como igreja precisamos ser a mesma coisa. E para finalizar, meus irmãos, versos 10 a 11. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu,
que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Para esta grande obra, Jesus também chama a igreja. Olha só o texto. Olha como é no detalhe. Olha, verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão. Ou seja, 3 pessoas já estavam ouvindo. Onde tiver 2 ou mais, ali tem uma igreja. Ei, irmão. Jesus está dizendo para nós: ei, eu vou fazer de vocês, igreja, pescadores de homens. Ele não falou apenas para Simão Pedro, ele falou para a igreja. E nessa noite, Jesus quer fazer desta igreja pescadores e pescadoras de almas para Jesus. Amém, igreja? Para essa grande obra, Jesus chama também a sua igreja. Quando Jesus levanta alguém para servir no reino, ele envia a igreja junto. Amém? Amém. Trago um grande abraço do pastor da Missão Batista Underground, que sou eu mesmo, para vocês. E glórias a Deus pela vida dessa igreja. Porque, como eu disse aqui ao Joel, eu já acompanho vocês nas redes sociais. Acompanho seus vídeos, pastor. E o pastor já está convidado, dia 9 de dezembro, nós vamos passar pelo concílio para se tornar igreja. E o pastor já está convidado a falar sobre eclesiologia para nós. Olha só, nós precisamos das orações de vocês. E precisamos também da ajuda de vocês. 2 barcos, um só Jesus. Esses detalhes o diabo não tem. Essas estratégias o diabo não tem. E para finalizar de vez, uma igreja unida, uma igreja que reconhece que quem faz milagres é Jesus e que Ele ama quando a igreja participa desses milagres. Uma igreja é aquela que avança e confia plenamente em Jesus. Ele sim é o maior estrategista de todos. E a estratégia de Deus, ela se permanece, ela é a mesma ontem, hoje e amanhã, ela não muda. O problema é que a gente não consegue enxergar os detalhes. Olha só, ele nasceu, sim ou não? Ele viveu, sim ou não? Jesus, gente. Ele sofreu, sim ou não? Ele foi preso como ladrão, sim ou não? Ele foi crucificado sem culpa alguma, sim ou não? Tomou sobre si os nossos pecados, sim ou não? Foi sepultado, levando os nossos pecados sobre si. Ressuscitou ao 3º dia e viveu, trazendo junto com ele a vida eterna, que nos alcançou e que alcança vidas até hoje. Essa estratégia o diabo não derruba. Ela é uma, única e eterna. Essa estratégia pega nos detalhes. Não tem ninguém que derrube. Jesus Cristo é a solução para as nossas vidas, para a vida do nosso bairro, para a vida do nosso estado, do nosso local onde estamos, desde que nós entendamos de fato que somos 2 barcos e um só Jesus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. Mas para que tudo isso aconteça, precisa haver grandes arrependimentos. E nessa noite eu quero fazer apenas um desafio, a todos nós, inclusive eu. Que nós tiremos agora 3 minutos de oração. Por este bairro, pelo Paraisópolis e região, Parelheiros e região, todas as igrejas aqui da Zona Sul. Que a gente possa estar unidos num só propósito, proclamar o Evangelho de Jesus. Eu quero fazer esse desafio a você, que está nesse barco, entendendo que há outros barcos em volta, e que precisamos estar unidos no mesmo Jesus que ainda faz milagres. Eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão direita e falasse assim: eu faço parte desse barco e quero fazer parte destes milagres de Jesus. Eu quero estar com esta igreja, mesmo sendo pastor da MBU. Eu quero estar com vocês e participar dos milagres que Jesus vai fazer nesse bairro. Você quer fazer parte dessa família, que já faz parte da família de Deus, e dizer: Senhor, nós estamos unidos num só propósito.
Em nome de Jesus. Queria chamar o pastor Dilson aqui. Pastor. Quero diante dessa igreja maravilhosa dizer, pastor Dilson, estou contigo. Amém. Estou com essa igreja. Precisando da missão, nós estamos lá, pode chamar. Pode haver conflitos de agenda. Eu tenho certeza que a nossa maior agenda é a agenda que Jesus planeja. Amém? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, quero orar pela vida do pastor Dilson, pela vida dessa igreja. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós entendemos, Pai, que somos o povo de Deus e que devemos trabalhar juntos para encontrar detalhes que o mundo não tem. E o maior detalhe, a maior estratégia está no Senhor Jesus Cristo, Salvador, que um dia nos alcançou e que pode alcançar mais vidas, Deus. Nós queremos estar unidos, Pai, num só propósito, uma só igreja, um só Jesus, um só Salvador. Queremos participar dos seus milagres, Deus. Queremos participar da sua pesca, porque ela é do Senhor. Queremos, Pai, também entregar de fato todos os nossos problemas nas suas mãos e pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, aquilo que às vezes nos impede de servir ao Senhor. Perdoa os nossos pecados nessa noite, Senhor. Nós precisamos do Senhor, precisamos das suas misericórdias para estarmos em paz e liberados para servir o Senhor com excelência, Deus. Nos ajuda, Deus. Nos capacita, Senhor. Nos una, que nós precisamos estar unidos nesses tempos tão difíceis, onde o mundo acha brechas, Pai, que às vezes nós deixamos passar, Senhor. Mas eu creio, Pai, que unidos num só propósito, um vai poder olhar para o outro e vai dizer: poxa, você está deixando uma brecha aqui, vamos juntos fechar essa brecha. E eu sei, Pai, que nós sairemos como mais que vencedores, porque o Senhor está conosco no barco, Deus. Assim como o Senhor nunca abandonou os seus discípulos, Pai, que nós como igreja possamos nunca abandonar uns aos outros, Deus. Dar a mãos àqueles que estão fracos, Pai, ajudar a eles se levantarem junto com o Senhor, Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite tão maravilhosa nesta igreja. Continue conduzindo todos os trabalhos aqui, Senhor, e que eles possam avançar mais e mais e mais e mais e mais. Abençoe também a vida do pastor Dilson, a família dele, Senhor, dando estratégias, Pai, dando discernimento e sabedoria, Deus, para conduzir este povo, e que este povo possa reconhecer, Pai, a autoridade do Senhor sobre a vida do seu pastor, Deus, e possam entender, Pai, que tudo que é feito neste lugar é para honrar e glorificar o teu nome, e que só vamos conseguir avançar quando estivermos unidos em tudo que for feito neste lugar, Deus. Estarmos disponíveis, Pai, desde varrer um chão, desde limpar a igreja e desde também de pregar as suas boas novas, Senhor. Nós somos servos do Senhor para toda boa obra. Assim como um dia um pastor me serviu um café e um pão com manteiga, nós queremos receber do Senhor o pão de cada dia, para que o amanhã, Pai, esteja sempre nas tuas mãos. É isso que eu te peço agradecido em nome de Jesus. E a igreja de Jesus diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amém, irmãos. Vou passar por Joel. Por favor, tome seu assento por um instante. Nós queremos agradecer. Ok. Queremos agradecer, pastor Ricardo. Por favor, você pode tomar seu assento rapidinho, estamos encerrando o nosso tempo juntos. Queremos agradecer, pastor Ricardo, e dia 9 estamos lá, né? Humberto, se organiza aí, vamos embora. Quem quiser ir com a gente, por favor, vamos lá, né? Você falou do samba, pastor Ricardo. Humberto já estava aí mexendo o pé, já estava vendo, né? Então vamos lá, tá? Pastor Ricardo é uma bênção. Nós estávamos juntos no curso de plantação de igreja. Maravilhosa convivência com vocês e o aprendizado, tá? Irmãos, tem cantina agora no final. O pastor sempre fala: não saia correndo, que você não deve ninguém para sair correndo, tá? Quem sai correndo é fugitivo, né? Então você não saia correndo. Você vai subir. Deixa eu te falar uma coisa.
também faz parte da adoração coletiva, quando tudo encerra e as pessoas se abraçam e ministram carinho uns aos outros. Também faz parte da adoração coletiva. Então, se você sair correndo, falta uma coisa para fazer, tá? E tem cantina lá em cima, então esteja conosco lá, porque a cantina também é uma das formas de levantarmos recursos para missões, ok? Vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse culto. Nós fomos abençoados por Tua palavra e pelo testemunho aqui do texto que ouvimos, a história também dos irmãos contando da sua conversão, a mensagem e o testemunho do pastor Ricardo. Nós te bendizemos por isso, Pai. Nós te agradecemos porque nós somos confrontados por Tua palavra sobre todos os bloqueios que criamos e que atrapalham a expansão do Teu reino, Pai. E nós queremos pedir, como o Teu servo ministrou, primeiro, perdoa os nossos pecados, perdoe a nossa visão turva, perdoa nossos ouvidos distraídos, perdoe nossa agenda lotada com o que é fútil, com o que não é prioritário. Ajuda-nos, Pai, a completarmos a missão nesse tempo. Ajuda-nos a abraçarmos, a caminharmos juntos e a irmos além das nossas quatro paredes. Eu tenho te pedido isso, dê-nos uma visão aperfeiçoada de missão que acontece de segunda a sexta-feira fora desse prédio. Nos dê, Pai Santo, o discernimento espiritual para fazermos o Teu nome conhecido nos contatos, nos relacionamentos que temos com outras pessoas também. E dê-nos, Pai, essa oportunidade de visitarmos a IBU, aprendermos com eles e trazermos coisas boas que possam também ser praticadas aqui em nossa realidade, pois assim o Seu reino avança, cada um aprendendo com o outro, Pai. Eu te peço também que o Senhor continue tocando, movendo o coração dos jovens, para que eles possam se entregar mais e mais pela obra de Deus, assumir um protagonismo maior ainda mais, para fazer coisas lindas acontecerem e fazer com que essa região tão necessária do verdadeiro evangelho possa ouvir a Tua palavra por meio da vida dos jovens também. Oh Deus, leva Teus servos para casa na segurança das Tuas mãos, guiados e guardados pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça seus pés prosperarem e seu rosto brilhar para a glória do Seu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana a todos. Deus abençoe.